alongada, né? Aquecer aqui os motores. Meus amigos bateristas, ó. E é isso mesmo, galera. Mais um Pão Nosso começando, mais uma vez aqui reunidos. E aqui é velho e bom ditado, ó. Pegue seu cafezinho, porque o Pão Nosso tá na mesa. E é isso mesmo, galera. E assim, tem sido uma alegria muito grande para mim poder compartilhar esses devocionais com vocês, poder falar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E de fato, cada devocional que eu tenho trago aqui, cada palavra que eu tenho derramado aqui, são coisas que o Senhor já falou ao meu coração, são devocionais que eu já fiz, que me marcaram. E o de hoje é um devocional que eu fiz bem recente, fiz essa semana. Eu estou estudando o livro de Daniel, então nós vamos meditar nesse livro maravilhoso. Nunca tinha parado para estudar o livro de Daniel da forma como eu estou estudando. Eu estou estudando a Bíblia toda, não estou lendo ela somente, né? Tanto que já tem bastante tempo, se eu não me engano, já uns 3 anos. 3 anos que eu estou fazendo esse estudo. E é um estudo bem aprofundado. Não tenho pressa de terminar. Pode demorar mais 3, 5, 10 anos. Mas vou lendo outros versículos, fazendo outros devocionais, mas estou fazendo um estudo de cada livro, de cada versículo. Então, assim, vou bem demorado, com bastante calma. E eu tenho estudado, né, o livro de Daniel, como eu falei. E hoje nós vamos meditar numa passagem que vai estar em Daniel, capítulo 3, no verso 11 em diante. Nós vamos ler aqui. E no verso 11 vai dizer o seguinte: E prostrasse e adorasse a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio de uma fornalha ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Vamos lá. Nem adoram a imagem que o Senhor ergueu. Então Nabucodonosor, em sua ira, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse rei aqui vai confirmar ali o que ele estava ouvindo. Eles então trouxeram esses homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhe disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui. Todavia, se vós estiveres prontos a ouvir o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostares e adorares a imagem que eu fiz, bem sei que, se não adorares, serei lançado no meio da fornalha ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das suas mãos? Vamos ler até aqui. E eu queria explicar um pouco do contexto. Daniel e alguns dos judeus foram levados aqui para o cativeiro da Babilônia. Só que, diferente de outros homens, esses aqui eles foram colocados para aprender. Eles ficariam ali um período de 3 anos e eles aprenderiam sobre a cultura, sobre filosofia, sobre tudo aquilo que seria, vamos dizer assim, necessário para serem homens sábios à vista do rei. E esses homens tinham um bom tratamento ali, na verdade, né? Vai dizer que o rei ele disponibilizava o seu próprio banquete para aqueles homens, né? Inclusive aí que entra o famoso jejum de Daniel, né? Daniel, na verdade, ele se abdicou dessas especiarias do rei, porque eram coisas dedicadas a ídolos e alimentos que não eram permitidos na lei, né? Como carne de cavalo, carne de porco, etc. Então, Daniel faz esse jejum, na verdade, se limitando a esses alimentos aí. Então, aqui o rei, após Daniel interpretar um sonho em que esse rei via uma imagem e a cabeça era dourada e representava o seu reinado, e nesse sonho representava que o seu reinado ele acabaria, esse rei manda fazer uma imagem completamente dourada, completamente de ouro, e ele manda com que os homens mostrassem não somente sua devoção àquela estátua, mas seria um aspecto de uma devoção a si mesmo. Alguns estudiosos vão dizer que essa imagem aqui, na verdade, era a imagem do próprio rei, do próprio Nabucodonosor. Então, ou seja, eles deveriam se prostrar ao ouvirem, né, o som da música e adorarem aquela imagem. E esses 3 homens aqui, eles negam isso. Só que o rei ele coloca uma condição muito séria.
aqueles que se negassem a se prostrar e adorar essa imagem, eles seriam lançados numa fornalha ardente. E eu acho legal porque Nabucodonosor ele não era muito de deixar uma segunda opção muito boa. Por exemplo, na primeira ali, quando ele está, vamos dizer assim, perante ali os homens que tinham que interpretar, ele colocou uma condição. Ou eles interpretavam, ou então eles seriam mortos. E aí então Daniel interpreta através, obviamente, da capacitação do Senhor. E agora aqui ele colocou uma nova condição. Ou eles adoravam a essa estátua, se prostravam e adoravam, ou então eles seriam mortos. E é interessante porque não colocavam uma segunda opção. Ele era muito, vamos dizer assim, ele era muito duro nas suas decisões. Ou fazia aquilo que queria, ou então morria. Era basicamente isso que ele queria fazer. E esses três homens, né, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negam a se prostrar e adorar essa imagem. Só que o rei aqui, nesse momento, no último versículo que eu li, que vai ser o verso 15, ele vai dizer: quem é esse Deus que vai livrar você das minhas mãos? E a resposta desses homens, ela é muito legal, porque eles vão dizer, responderam ao rei: não somos nós cautelosos em responder-te essa questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e há de livrar-nos da tua mão. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada. E eu queria meditar justamente nesse ponto, sobre como que está firmada a nossa fé. E eu queria te fazer uma pergunta, você que está aí assistindo ou ouvindo essa pregação, esse devocional, onde está firmada a sua fé? E por que firmada a nossa fé? Porque uma fé firmada, ela não se dobra diante de nenhuma situação. Esses homens aqui, embora eles estivessem longe da sua terra, a sua crença, aquilo que eles acreditavam, era tão forte que eles não se dobravam, independente se a situação ali levasse eles à morte. Inclusive, eles estavam cientes que se Deus não os livrasse, eles estavam dispostos a morrerem por causa daquilo que eles criam. Porque eles não iriam se dobrar diante da decisão do rei e nem do posicionamento do rei. E por que eu queria trazer isso para os nossos dias? Talvez a palavra que nós precisamos fazer, a pergunta que temos que fazer é sobre o que nós temos nos dobrado. O que nós temos aceito que não deveria ser aceito por um cristão, que não deveria ser aceito pela igreja do Senhor? O que nós temos permitido acontecer no meio da nossa igreja, no meio da nossa vida? Porque isso é muito sério. É interessante a gente pensar que, eu sempre gosto, na verdade, de pensar que os limites, eles não são algo que surgem da noite para o dia. Exemplo, você conhece uma pessoa, ela não tem intimidade com você do dia para a noite, mas ao longo do tempo, você vai permitindo com que ela vá falando de certas coisas, vai entrando em certos assuntos, vai permitindo que ela vá na sua casa. Por exemplo, quando você tem um amigo que você tem um tempo muito grande de amizade, esse amigo já chega na sua casa, já abre a geladeira. Geladeira é o parâmetro. Ou a pessoa é muito sem noção, ou então a pessoa tem muita intimidade para entrar na sua casa e abrir ali a geladeira. Mas normalmente, essa intimidade, essa liberdade, ela é dada dia após dia, né? Ela é de pouquinho em pouquinho, de fato. E na nossa vida, nós vamos permitindo as coisas e elas são assim de pouquinho em pouquinho. E no meio da igreja, infelizmente, nós permitimos algumas coisas ir entrando também de pouquinho em pouquinho e foram deixando de serem tão importantes e hoje parece que tudo virou tão normal. Existem duas frases que elas mexem muito comigo porque eu vi elas como uma origem de muita coisa que se permitiu no meio da igreja, que é: o que tem e não tem nada a ver. Sabe, a igreja há um tempo atrás, para aqueles que nasceram no lar cristão ou então se converteram há muito tempo, eu tenho bastante tempo de caminhada no meio de igreja, né? Eu fui para a igreja com em torno de 9 a 10 anos, então, ou seja, eu tenho mais ou menos aí uns 23 anos que eu estou na igreja. Então, eu aprendi e vivenciei muita coisa. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja,
muita coisa era extrema. Por exemplo, na igreja em que eu me converti, na época, quando eu me converti, os casais eles faziam corte. Para você que não sabe o que é corte, corte ela é uma espécie de relacionamento onde não tem beijo, não tem sexo, até o casamento. A pessoa se guarda, é como se fosse uma amizade, mas com um comprometimento e se conhecendo a pessoa. E eu achava aquilo lindo, cara. Eu achava aquilo maravilhoso, que eu ficava assim, meu Deus, que prova de amor poder se guardar para alguém que você ama. Isso é algo muito lindo. E eu vi a igreja, inclusive eu vi não somente a igreja, mas eu vi na minha vida, eu permitindo essas coisas, e eu comecei a falar assim, mas o que tem andar ali de mão dada, o que tem dar uns beijos, o que tem ter uma relação um pouco mais aflorada. E aí as coisas foram permitindo, e aí quando eu percebi, havia se perdido o completo controle da minha vida. E isso não foi só na minha vida, foi também na vida da igreja, dos jovens da igreja. Eu lembro que a gente não podia usar boné na igreja porque era falta de respeito com Deus, a gente não podia ir de bermuda e tinha umas outras coisas. E assim, eu não vou entrar no mérito aqui daquilo que era religiosidade, daquilo que era de fato pecado, mas tem algo que se perdeu naquele tempo que fazia parte da nossa vida, que era o temor. As pessoas elas tinham temor e elas deixavam de fazer as coisas não porque era pecado, mas faziam um pouco até se baseando naquele versículo de fugir da aparência do mal. Então aquilo se parecia mal, então eu prefiro me afastar disso do que correr o risco de me afastar do Senhor. E isso a gente perdeu no meio da igreja, porque as pessoas não têm mais temor sobre nada. E talvez uma visão de ter que tirar a religiosidade acabou tirando o temor das pessoas. Hoje, aquilo que é explícito na palavra sobre o pecado se virou algo comum no meio da igreja. E você vê muito pouco se falando na vida da igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, eu não estou dizendo a minha igreja, a minha congregação lá, Ministério Casa. Eu estou dizendo sobre a igreja do Senhor, sobre, não é uma placa aqui representada, mas toda a igreja, na sua totalidade, o corpo de Cristo. E a igreja ela começou até mesmo a parar de falar sobre essas coisas. Hoje, se você procurar alguém falando sobre santidade, sobre se guardar, sobre fugir da aparência do mal, sobre realmente se limitar e não fazer essas coisas, você vai falhar miseravelmente, porque muito pouco se fala. Porque o evangelho se tornou muito agradável aos ouvidos. E eu acho que esse é o problema. Porque quando se torna agradável aos nossos ouvidos, talvez não se torne agradável aos ouvidos do Senhor. Porque foi se permitindo tudo isso e as coisas foram perdendo um pouco do controle. Hoje nós vemos tantas pregações falando sobre vitória, vai vencer, derramamento de bênçãos e tantas outras coisas. Só que quando nós olhamos à luz das Escrituras, Deus ele abençoa, Deus ele prospera aquelas pessoas que vivem em princípio. Então, um segredo talvez para quem quer pregar sobre prosperidade, sobre finanças, é ensinar que essa pessoa deve viver princípios, e aí sim o Senhor abençoará essa pessoa. Mas, voltando aqui para a centralidade da palavra, é o testemunho de 3 homens que estavam dispostos ali a morrer por causa daquilo que eles acreditavam. E será que hoje nós estamos dispostos? Não vou colocar a morrer, sabe por quê? Porque talvez essa pergunta, ela no seu intuito de ser até um pouco agressiva, a gente acaba dizendo, não, sim, eu faria isso, eu morreria se alguém chegasse com a arma na minha cabeça, eu não negaria o Senhor. Talvez nessa situação você de fato não negaria o Senhor. Mas eu me lembro de uma palavra do meu pastor Emerson, em que ele falava assim, difícil talvez para muitas pessoas não é morrer pelo Senhor, mas viver por Ele. E isso é muito sério, porque talvez você não negaria ao Senhor com uma arma na cabeça, ali talvez até tomado por um pico de adrenalina e por desejo ali de se tornar um martírio, mas se você tiver numa situação em que você pode mentir e você decidir não mentir ali, de fato, você não negou o Senhor. Mas se eu tiver numa situação em que você vai participar de um momento ali de fofoca e você decidir não fofocar, então, naquele momento você não negou o Senhor, mas a gente foi permitindo essas coisas.
E nós vamos negando ao Senhor ali durante cada vez que nós vamos pecando. E isso se tornou normal nas nossas vidas. E carregar o nome de cristão é se parecer com Cristo. Será que você tem de fato parecido com Cristo? Será que na sua caminhada você tem se tornado cada dia mais parecido com o Senhor? Você tem testemunhado aquilo que o Senhor é através da sua vida? Será que as pessoas olham para você e falam assim, esse ali de fato é um legítimo cristão, é uma pessoa que vive princípio, é uma pessoa que ama ao Senhor? Será que nós temos vivido esse nível? Porque se nós temos aceitado de tudo, se nós temos nos dobrado ali a pequenas estátuas levantadas ali por tantas pessoas e começado a achar que tudo é normal, tudo é tranquilo, nós vamos talvez nos assemelhar com aquilo que Paulo diz a Timóteo, né? No 2 Timóteo 4:2, que chegará o tempo em que não ouvirão essa doutrina e ajuntarão mestre para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças. Então, é isso que parece que a gente vê na igreja hoje. Pessoas que buscam aquilo que é agradável somente, buscam aquilo que é confortável de se ouvir. E nós temos nos dobrado diante de estátuas levantadas, até mesmo dentro da igreja. Eu vejo muitas pessoas adorando ali um cantor, um pregador, meio que como se aquela pessoa fosse de fato um Deus na vida dela e tudo que essa pessoa fala se torna uma verdade. Mas a gente precisa julgar a profecia assim como a Bíblia nos ensina a fazer. A tudo aquilo que ouvimos, levarmos para a palavra e falar assim, será que isso está de acordo com aquilo que Deus diz? Será que isso não está ferindo a integridade da palavra? Será que isso não está fugindo daquilo que o Senhor nos deixou ali como mandamento? Então, a gente precisa, irmão, como igreja, parar de se dobrar diante de estátuas. Parar de se dobrar diante de uma idolatria que cresceu no meio da igreja. Eu sei que talvez para um devocional essa palavra se torne um pouco pesada, difícil de ouvir, mas ela é extremamente necessária. E aí, a pergunta que eu quero te fazer hoje, outra pergunta é: qual a estátua que você tem levantado e você tem se dobrado na sua vida? E você tem ferido aquilo que é a palavra do Senhor por causa disso. E nós precisamos posicionar como cristãos. Posicionar em dizer, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não acho que isso está de acordo com a palavra. E realmente deixar essa verdade se expressar através da nossa vida. E isso precisa fazer parte da sua vida, isso precisa fazer parte da minha vida, isso precisa fazer parte da nossa igreja. Por favor, irmãos, a igreja, na verdade, não é nossa, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele é quem nos direciona. Então vamos buscar a saber a vontade dEle. E finalizo aqui esse pão nosso com essa mensagem sobre o que você tem se dobrado, sobre qual situação você tem deixado de adorar ao Senhor para adorar pequenos deuses. O que tem se tornado um Deus na sua vida? E fica assim com essa reflexão. Esse foi mais um Pão Nosso e quero deixar aqui um beijo e um abraço para todos vocês que têm acompanhado. Love you vocês. Beijo!